Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para gravar um pequeno vídeo para externar aquilo que está nas Sagradas Escrituras e que naturalmente é alimento para nossas vidas. Estamos fazendo os devocionais alinhado com o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, que os irmãos estão vendo muito bem, ou podem ver muito bem aqui atrás em destaque. Irmãos, após falarmos sobre alguns atributos de Deus que, por sua vez, a solidão de Deus, os decretos de Deus, a onisciência de Deus, hoje nós vamos falar sobre a presciência de Deus, o pré-conhecimento de Deus. E para falar sobre este assunto, sobre esse tema, nós vamos usar dois textos. Primeiro, o que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. Segundo, o que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 29, parte A. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 23, diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Romanos 8, 29, parte A, diz: os que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Nós vamos ver nesses dois textos que os textos, as escrituras, os descritos aqui nas Sagradas Escrituras estão falando unicamente de pessoas. Ou seja, quando a Bíblia fala desse assunto, desse tema, pré-conhecimento ou presciência de Deus, ele está falando a respeito de pessoas. Não está falando a respeito de ação que essas pessoas, ou ações que essas pessoas venham a cometer. A Bíblia não está falando, quando se refere a esse tema, de objetos, de coisas eventuais que poderão acontecer, mas a Bíblia está falando unicamente de pessoas. Aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Estes quem? Os eleitos, as pessoas. Então, não as ações, ou seja, não é atribuída às ações dela. Então, e com isso, irmãos, nós cessamos ou nós paralisamos aquela visão equivocada, né? Que muitos de nós aprendemos, que muitos pastores e teólogos pregam ou ensinam, ou pessoas que também acreditam a respeito de tudo isso. Porque quando nós falamos de eleição, né, muitas das vezes as pessoas equivocadamente ensinam ou falam ou expressam que Deus elegeu aqueles que ele mesmo sabiam que um dia iam crer, estava propenso a crer. Isso é uma visão equivocada, irmãos, porque quando nós falamos de salvação, eleição, né? Veja, é a mesma coisa de você dizer alguém passou a ver sem abrir o olho, né? Mas veja, ninguém passa a enxergar sem que primeiro os seus olhos sejam abertos. Você vai dizer assim, peraí, um morto, alguém que estava deitado começou a andar. Não, ninguém começa a andar sem que ele possa estar de pé. Então, é um simples exemplo, mas nós precisamos compreender isso. Isso é a questão da presciência de Deus quanto à salvação. Primeiro Deus salvou mediante a sua graça por meio da fé, e depois essa pessoa passou a crer. Ninguém crê antes que seja gerada uma fé no seu coração. Mas quando nós, e ainda voltando, quando nós falamos sobre presciência, pré-conhecimento de Deus, irmãos, nós já observamos nos outros atributos, nos decretos de Deus, na solidão de Deus, onde Deus decretou todas as coisas. Ou seja, então o ponto da presciência de Deus, aquilo que impulsiona a presciência, é exatamente os decretos de Deus. Porque Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Ou seja, Deus determinou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme lhe agradava ou lhe agradou. Então, irmãos, nós partimos daí dos decretos de Deus para que possamos entender a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Aos que de antemão conheceu, a estes também escolheu, ou seja, predestinou, salvou. Por meio de quê? Por meio da graça, mediante a fé, que é dom de Deus e que não vem de nós. Deus não te salvou, irmãos, e não me salvou, porque nós éramos bonzinhos, ou porque nós tínhamos algo de bom, ou porque existia algo de especial em nós. Não, não, não. Veja, nós somos daqueles que fazemos as obras porque somos salvos, ou boas obras porque somos salvos, e compreendemos assim, caminhamos nessa linha de compreensão. Fazemos e devemos fazer boas obras hoje porque somos salvos. Não temos entendimento que devemos fazer boas obras para ser salvo, e não falaremos isso e não caminharemos nessa linha de forma alguma. Não. Veja, nós somos salvos, nós somos predestinados, nós somos escolhidos para fazer boas obras. Mas veja, antes de todas as coisas, Deus sabia disso no seu pré-conhecimento. A sua presciência nos leva exatamente a esse entendimento. Então, somente quando ele vai falar da pessoa do Salvador, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo este quem Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus sabia antes que o mundo existisse. Deus, antes que o mundo existisse, havia, irmãos, nos escolhidos. Então, pré-conhecimento, a escolha de Deus para a salvação de todos nós. Diante disso, não há mérito em nós. Não há como nós olharmos para nós mesmos e enxergar mérito algum em nós com respeito à salvação. Porque Deus, antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo, assim como está dizendo, ou como está enfatizando Efésios capítulo 1, verso 4, antes da fundação do mundo ele nos escolheu, ele nos predestinou, ou seja, mediante o seu pré-conhecimento, não porque ele viu nada que agradava em nós, mas pelo seu próprio agrado, pela sua própria vontade, ele nos escolheu segundo o seu propósito. Então, querido e querida irmã, querido irmão e querida irmã, foi tão somente pela graça que nós cremos, que nós passamos a crer. Foi tão somente pela graça que a fé foi gerada no mais íntimo dos nossos corações. Foi tão somente pela graça que nós fomos salvos, que nós somos chamados. Nós somos chamados a quê, pastor? Nós somos chamados para fazer boas obras. Ninguém fará boas obras que eu estou falando, obras que agradam a Deus, se primeiro ele não foi chamado. Ele foi chamado a crer. Ele foi chamado a obedecer. Ele foi chamado a enxergar os atributos de Deus nos seus mais pormenores, nos seus mais determinados detalhes, ou íntimos detalhes. Então nós enxergamos um Deus que em sua solidão decretou todas as coisas. Nós enxergamos um Deus que é conhecedor de todas as coisas, ou seja, ele é conhecedor de todas as coisas finais, ou ele enxerga todas as coisas do fim, desde o princípio. Mas esse mesmo Deus é o Deus que de antemão, na sua presciência, ele nos escolheu para que fôssemos feitos imagem e semelhança dele. Então, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, e que você e eu possamos compreender que
de antemão o Senhor nos predestinou para que nós fôssemos imagem e semelhança do seu Filho, Jesus Cristo, aquele que redimiu este povo escolhido. Que Deus nos abençoe na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo.